A paz do Senhor, eu me chamo Ivaldo Cruz, sou missionário, casado com Maria de Fátima Magalhães Cruz. Já trabalhamos na Argentina, Venezuela, Honduras e agora estamos há quase 5 anos trabalhando no Uruguai. Eu escrevo também e terminei um livrete sobre Jair, o Matador de Gigantes, mas agora por causa da crise não vai ser possível imprimir. Então eu gostaria de compartilhar com vocês aí, através do YouTube, né, essa mensagem interessante. Então vamos. Introdução. O propósito desta mensagem não é promover ódio ou qualquer outro ato maligno, mas engrandecer o reino de Deus, cuja história mostra que o Senhor sempre utiliza pessoas valorosas para honrar e engrandecer o seu reino. Por que eu digo isso? Porque é um tema, Jair, o Matador de Gigantes. Alguém pode pensar que essa mensagem tem o objetivo de promover violência ou ódio, né? Então é bom esclarecer isso. Ok, assim com esta visão faremos algumas considerações sobre 4 personagens bíblicos do Antigo Testamento chamados Jair, que significa, né, em hebraico, ele ilumina. Também com o propósito de mostrar algumas verdades sobre os desafios que o povo brasileiro enfrenta hoje, observaremos um paralelo entre 4 personagens mencionados na Bíblia, chamados Jair, e o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Porém, é bom lembrar, né, é bom deixar claro que os exemplos violentos de soldados valorosos daqueles dias apenas ilustram a luta espiritual cristã, que não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6 e 12. Ok, então vamos para o primeiro ponto deste livrete que você pode desfrutar, sem precisar comprar e etc., mas eu estou compartilhando com você aqui de graça, ok? Então vamos aqui para o primeiro ponto. O nome Jair, com 4 letras, número considerado como um dos símbolos de algo completo, estável, próspero, lembra as seguintes considerações. O nome Jair tem 4 letras, né? Então vamos observar esse detalhe, é interessante. O nome Deus, com 4 letras, muito usado no Antigo Testamento, é chamado tetragrama, palavra com 4 letras, Yahvé, né? Y, H, W e H. 4 elementos da criação, terra, ar, água e fogo, 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 7:1. 4 fases da vida, né? Infância, juventude, maturidade e velhice. 4 rios do Éden, Pison, Gion, Idequel e Eufrates. Gênesis 2, 10 a 14. 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. 4 pontos colaterais, sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste. 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. 4 ventos, né? 4 animais que manifestam sabedoria, Provérbios 30, 24 a 28. 4 querubins que tinham 4 rostos, rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, Ezequiel 1 e 10. 4 rodas junto aos querubins, Ezequiel 10 e 9. 4 animais que representam 4 impérios mundiais, Daniel 7, 3 e 8. 4 carros de guerra, que ilustra os anjos executores dos decretos de Deus. Aí tem várias referências que eu não vou mencionar. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 espécies de solo, à beira do caminho, representa o tipo de ouvinte distraído. Pedregoso, ilustra o tipo de ouvinte temporário. Entre espinhos, representa o tipo de ouvinte materialista. E boa terra, ilustra o tipo de ouvinte prudente. 4 aspectos da salvação, né? Justificação, regeneração, santificação e glorificação. 4 campos de trabalho da igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, Atos 1 e 8. 4 dimensões da vida cristã, profundidade, largura, comprimento e altura. 4 tipos de consciência,
limpa, fraca, corrompida e cauterizada. 4 descrições da humanidade: tribo, língua, povo e nação. 4 cavaleiros, Apocalipse 6, 2 e 8. 4 pontas do altar de ouro, Apocalipse 9, 13. 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ok, então, 4, deu para observar aí, né, que é um número que ilustra algo completo, perfeito, etc. Né? Ok, agora vamos para o segundo ponto. Nesta segunda parte, consideraremos algumas verdades sobre o significado do nome Jair. Hebraico, ele ilumina. O escritor, é claro, ele é um pouco diferente assim do pregador. Né? O escritor, ele vê muitos detalhes que o pregador muitas vezes está pregando e passa por cima. Claro, porque ele não tem tempo aí para discorrer sobre tantas coisas. O tempo dele no púlpito é curto, porém o escritor é diferente, ele entra em muitos detalhes porque ele tem tempo, ele está escrevendo, ele pesquisa bastante, etc. Então, vamos observar aqui sobre o nome Jair, ele ilumina. Deus é a luz que ilumina o seu povo, Jó 29. Eu não vou ler as referências, aqui esse livrete tem bastante referências, eu sempre gosto de colocar as referências bíblicas. 2. A luz do Senhor resplandece sobre nós, Números 6, 25, Salmo 4, 6, para que sejamos a luz do mundo e resplandeçamos a nossa luz diante das pessoas, para que vejam as nossas boas ações e sejam iluminadas, para que glorifiquem a Deus. Né? O significado do nome Jair, ele ilumina, portanto, faz pesar sobre o cristão o dever de andar na luz do Senhor para que tenha comunhão com os outros, seja purificado com o sangue de Jesus, 1 João 1,7, e se torne uma bênção para o próximo. 2. Não se gloriar na sua sabedoria, nem em sua força, nem em sua riqueza. Jeremias 9, 23. 3. Quando se gloriar-se no fato de conhecer o Senhor e saber que Ele é o Senhor que faz beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas lhe agradam. Versículo 24, ou seja, Jeremias 9 e 24. Agora vamos para a terceira parte desta mensagem. Nesta terceira parte, consideraremos o paralelo entre 4 personagens mencionados na Bíblia chamados Jair e o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Isso eu mencionei na introdução, agora vamos destrinchar, né? Vamos discorrer sobre isso. A Bíblia diz que Jair, um descendente de Manassés, filho de José, eu creio que vocês sabem que o nome Jair é muito comum em Israel. O filho do primeiro-ministro, Benjamim, ele disse aqui no Brasil, quando veio, que tem um filho que se chama Jair, né? O mesmo nome do nosso atual presidente. Não é comum. E o povo de Israel, é claro, eles gostam muito de colocar o nome aí de seus filhos de acordo com a sua tradição, né? E sua tradição bíblica e etc. Né? Então, vamos observar aqui, e a Bíblia diz que Jair, um descendente de Manassés, filho de José, conquistou toda a região de Argob. Argob, em hebraico, é pedregoso ou montão de pedra, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, em Gileade. E a chamou pelo seu nome, Bazã, Avote e Jair. De modo que até hoje aquela região ficou conhecida como povoados de Jair. E aí está escrito em Números 32, 41, Deuteronômio 3, 14 e 1 Crônicas 2 e 22. Em primeiro lugar, convém destacar a conquista de toda a região de Argob, que em hebraico significa pedregoso ou montão de pedra, que se chamava a terra dos gigantes, Deuteronômio 3, 13 e 14. Como o significado do nome Argob indica, esse lugar provavelmente era pedregoso, áspero, difícil, complicado. A outra dificuldade é que essa região era conhecida como a terra dos gigantes. Assim, compreendemos que esse guerreiro valoroso, descendente de José,
foi iluminado por Deus para superar os grandes obstáculos daquela difícil região e, portanto, se tornar uma bênção para o seu povo. Em segundo lugar, o fato de Jair ter posto seu nome nas cidades por ele conquistadas, Deuteronômio 3,14, mostra sua visão de transmitir às gerações futuras seu valor exemplar, sua dependência de Deus e o que Deus fez por seu intermédio. É interessante a gente observar isso, né? Que guerreiro valoroso, tremendo. Conquistou uma terra cujo significado do nome vocês já viram, né? Era um lugar difícil, também além das dificuldades de ser um lugar pedregoso, era conhecida como a terra dos gigantes. Mas ele não olhou para os obstáculos, né? Ele era um guerreiro valoroso. Então é muito interessante a gente nesta vida lutar com valor, né? Ok, então, assim como Jair, descendente de Manassés, conquistou a região de Argob, hebraico pedregoso, a montão de pedra, que se chamava a Terra dos Gigantes, e a chamou pelo seu nome, Bazã, avó de Jair, de modo que ficou conhecida como povoados de Jair. Oramos pelo presidente Jair Bolsonaro, constituído por Deus através do povo brasileiro, Romanos 13:1, para que Deus seja a sua luz e o livre dos inimigos do Brasil, que buscam os seus próprios interesses e não se importam com o povo brasileiro. 2. Remova todas as pedras do seu caminho, para que os seus projetos que visam tirar o país da crise sejam aprovados. 3. Repreenda as autoridades corruptas, mentirosas, traidoras, possuídas pelos demônios, filhas do inferno, que quase destruíram totalmente o Brasil. 4. Repreenda a mídia, filha de Satanás, o pai da mentira, João 8,44, que divulga mentiras e faz a vontade de Satanás. Porque quem anda com mentira, divulgando mentira, se tem gente assim, é filha de Satanás, né? Jesus foi claro com os líderes, os religiosos do seu tempo, que diziam que eram filhos de Abraão e tal, e eram mentirosos, corruptos. Jesus disse: sabe quem é o pai de vocês? É o diabo. Então isso está escrito em João 8,44. 5. O faça conquistar muitas bênçãos para o Brasil, para que muitos hoje e no futuro sigam o seu bom exemplo. Assim como Jair colocou o nome do lugar lá, que tem a ver com o seu nome, Jair. Então, quantas pessoas não se preocupam com o seu testemunho, se preocupam em roubar, em fazer o mal. Eles morrem como um traste. Morrem e o povo dá graças a Deus quando eles partem logo, lamentavelmente. Então, por que os políticos não se preocupam com o bom nome? A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as riquezas. Então, que Deus abençoe o nosso presidente, que ele seja um exemplo. E é o que ele procura fazer, deixar um bom exemplo para as futuras gerações. Ok, vamos ver aqui agora o terceiro ponto, o segundo personagem que consideraremos é Jair Gileadita, que liderou Israel durante 22 anos no período dos juízes, Juízes 10:3. Primeiro, durante o seu governo em Israel, não há registro de apostasia, opressão de inimigo, etc. Assim compreendemos que durante esse período que Deus o iluminou para guiar o povo no caminho da vitória sobre seus inimigos opressores, né? Ou seja, aqui vamos observar aqui uma coisa interessante. Esse juiz que governou Israel durante 22 anos, ele durante o seu governo não há registro de apostasia, opressão, etc. Então, assim compreendemos que durante esse período Deus o iluminou para guiar o povo no caminho da vitória sobre seus inimigos opressores. Agora, a Bíblia fala sobre 30 filhos dele, né? Seus 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, tinham 30 cidades na região de Gileade, que foram chamadas de cidades de Jair. O versículo 4 do capítulo 10 de Juízes. 3.
Apesar de Israel ter vivido em paz durante seu governo, depois de sua morte, os israelitas abandonaram o Senhor e adoraram os Baalins, o deus Baal de várias cidades, né? A deusa Astarote e também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon e dos filisteus. Versículos 5 e 6 deste mesmo capítulo. 4. Os episódios que mostram seus 30 filhos abastados e a apostasia de Israel depois de sua morte lembram as consequências da atitude de obreiros ou líderes políticos, etc., que se preocupam mais com a prosperidade material de sua família do que com o bem-estar espiritual. 2. Em vez de deixar Deus lhe iluminar para que construa uma base de poder para o seu povo, trata de construir uma base de poder para si mesmo através dos seus. Então aqui há essa grande advertência, né? Veja, ele governou 22 anos e tal, seus filhos aí cavalgavam, viviam assim de uma maneira bem abastada aí, como já observamos aí, 30 cidades aí na região de Gileade e tal, mas depois de sua morte o povo se corrompeu. Então não houve, parece que aquela preocupação de construir uma base aí para o futuro. Então muitas pessoas pensam só no presente, não pensam no futuro, né? Que Deus abençoe os obreiros da Igreja do Senhor, os líderes, né? E os políticos aí, de um modo geral, o povo que está aí, as autoridades, etc., né? Para que sejam um exemplo. A Bíblia fala de uma mulher, Débora. A Bíblia fala sobre duas Déboras. A primeira foi uma ama aí na casa de Isaac, que faleceu quando viajava com Jacó, já velhinha, e foi sepultada debaixo de uma árvore que deram o nome àquela árvore de árvore do pranto, porque Jacó e seus filhos, sua família, choraram. Era uma pessoa que não era aí, digamos, não era uma celebridade, era uma babá de criança, mas uma mulher de Deus que morreu e deixou de si saudades. Entretanto, a Bíblia fala de líder aí em Israel que morreu, né, e não deixou de si saudades. Então, que Deus nos abençoe, que Deus dê visão e dê graça ao povo brasileiro, aos líderes, aos políticos que se convertam, né, e procurem deixar um bom exemplo aí para o povo. Então, assim como o libertador Jair Gileadita liderou Israel durante 22 anos, nosso desejo e oração é que a visão de governar do presidente Jair Bolsonaro se estenda durante muitos anos, para que sempre tenhamos o tipo de presidente cujo coração está à sua mão direita. 2. Nunca mais tenhamos o tipo de presidente tolo, nécio, insensato, corrupto, cujo coração está à sua esquerda. A Bíblia fala em Eclesiastes 10:2 que o coração do justo está à sua mão direita e o do nécio à sua mão esquerda. 3. Os propósitos de Deus para o povo brasileiro sejam cumpridos. Então, Deus abençoe o nosso presidente para que nós tenhamos sempre o tipo de presidente, né, cujo coração está à sua mão direita. Né? Eclesiastes 10:2. E nunca mais tenhamos o tipo de presidente tolo, nécio, insensato, corrupto, cujo coração está à sua esquerda. Né? E que também os propósitos de Deus para o povo brasileiro sejam cumpridos. Vamos agora para o terceiro personagem que consideraremos, é Jair, pai de Elanã. Elanã em hebraico, Deus é bondoso. Foi um guerreiro valoroso do exército de Davi, que matou o gigante Lami, irmão de Golias, da cidade de Gate, cuja lança era enorme, muito grossa e pesada, como o eixo de tecelão. 1 Crônicas 25. Primeiro aspecto da vida desse personagem que consideraremos diz respeito ao nome dado ao seu filho, Elanã, que em hebraico significa Deus é bondoso, cujo significado expressa gratidão ao Senhor.
Segundo aspecto refere-se ao legado, exemplo que ele deixou para seu filho Elanã. O terceiro aspecto diz respeito à sua identificação com o significado do seu próprio nome, Jair. Ele ilumina, né? Ou seja, sua vida foi iluminada por Deus. Então aqui esse terceiro personagem foi pai de Elanã. Eu creio que ele ensinou muitas coisas boas para o seu filho, porque o seu filho foi um matador de gigante. Ora, matar um gigante não é fácil. E quantos gigantes há hoje no Brasil? Então, e que Deus abençoe o nosso presidente para que ele vença todos. 6. Assim como Jair, pai de Elanã, foi iluminado por Deus para ser um pai exemplar que serviu de modelo para seu filho, para que o mesmo fosse um guerreiro que Deus utilizasse para matar gigante, nosso desejo e oração é que o nosso presidente Jair Bolsonaro sempre seja iluminado por Deus para, primeiro, ser agradecido ao Senhor pela sua bondade, 2. Transmitir para o povo brasileiro, cujo coração está à sua mão direita, Eclesiastes 10:2, o exemplo de fidelidade, sinceridade e verdade, para que esse povo sofrido aprenda a derrotar nas urnas os gigantes opressores, ladrões, egoístas, enganadores, mentirosos, traidores que se identificam com os inimigos dos israelitas, contemporâneos de Gideão, que devoravam toda a sua colheita e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, com o propósito de produzir miséria, devastação e deixá-los em covas. Então, que Deus abençoe o nosso atual presidente, que é uma pessoa sincera. Claro, ele muitas vezes ele não mede as palavras porque ele é o jeito dele mesmo, né? Mas é um presidente que durante 28 anos vocês observam o seu testemunho, como ele se comportou no meio daquele covil de que vocês sabem, né? E lamentavelmente hoje não deixa o homem governar tantas coisas boas que ele está fazendo para o nosso país, mas a mídia não mostra. A mídia só quer mostrar coisas falhas dele, né? Parece que nunca houve uma perseguição tão grande a um presidente. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Uma pessoa que só está fazendo bem ao povo brasileiro, só quer o bem do povo brasileiro. Mas foi Deus quem colocou ele aí, né? E ninguém tira, nem o diabo. Só Deus pode tirá-lo do poder. Só Deus que o colocou. Então ninguém se meta, porque só Deus pode tirá-lo do poder. Cão nenhum, diabo nenhum poderá tirá-lo. E quem se colocar contra ele, veja o que Jesus disse: dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões, quando Saulo perseguia a igreja do Senhor. Então não persiga quem Deus colocou em um lugar. A Bíblia diz para orar pelas autoridades e não persegui-las. Então, que Deus abençoe a todos. O quarto personagem que consideraremos é Jair, pai ou ancestral de Mardoqueu. Em hebraico, Mardoqueu significa homem pequeno. Primeiro israelita da tribo de Benjamim, que foi levado de Jerusalém para o exílio babilônico, criou sua prima Esté como filha, porque os pais dela tinham morrido, e a educou com prudência. B, costumava sentar-se junto à porta do palácio real. E C, descobriu um plano de 2 oficiais contra o rei e o revelou à rainha Esté. D, recusou curvar-se e prostrar-se diante de Amã, que se encheu de furor e procurou destruir todos os judeus que havia em todo o império de Assuero. Foi honrado pelo rei, ocupando o alto cargo que era de Amã. Agora, 2. Sobre esse quarto personagem chamado Jair, que era pai ou ancestral de Mardoqueu, em primeiro lugar observaremos o nome dado ao seu descendente, Mardoqueu, homem pequeno, cujo significado expressa humildade diante de Deus. Assim, essa atitude humilde está de acordo com a palavra, que diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as
que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A segunda consideração sobre esse quarto personagem, chamado Jair, diz respeito aos princípios de Deus que ele provavelmente ensinou aos seus descendentes, cujo impacto iluminou a vida do homem pequeno, Mardoqueu, para que se tornasse um grande exemplo de fidelidade para sua filha adotiva Esther, que se tornou a rainha da Pérsia, que era a potência mundial daquela época, né? E B, fosse promovido pelo rei para o alto cargo de segundo na hierarquia, depois do rei Assuero. Esther 10, 2 e 3a. E C, trabalhasse para o bem do seu povo e promovesse o bem-estar de todos. Que bênção, né? O pai desse homem aí, Mardoqueu, né? Chamado Jair. Veja os resultados, o que aconteceu. Inclusive, a nação foi ameaçada de ser destruída, mas ele foi um instrumento de Deus para salvar a nação. Ele e sua filha adotiva, né? A rainha Esther. Que coisa tão tremenda, né? Então, que Deus use o nosso presidente para salvar o nosso país, o Brasil, um país que Deus colocou neste mundo para ser uma bênção para todo mundo. E Deus utiliza o nosso presidente para que o Brasil sempre seja um país cujo coração esteja à sua mão direita e não tenha líderes nécios cujo coração está à sua mão esquerda. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus, Eclesiastes 10 e 2. Assim como Jair, pai ou ancestral de Mardoqueu, foi iluminado por Deus para se tornar uma bênção para os seus descendentes, nosso desejo e oração é que o nosso presidente Jair Bolsonaro também seja iluminado por Deus para que, primeiro, seja um grande exemplo de lealdade para sua filha adotiva, a nação brasileira, para que a mesma se torne uma bênção para o seu povo e para o mundo inteiro. 2, trabalhe sempre para o bem do seu povo e promova o bem-estar de todos. Conclusão, nosso desejo e oração é que cada brasileiro seja chamado Jair. Hebraico ele ilumina. Todos devemos ser Jair hoje. Para que, primeiro, seja iluminado por Deus para que vença os obstáculos e conquiste toda a região de Argobe, que significa pedregoso ou montão de pedra. E quantas pedras nós temos no Brasil hoje, né? Montões de pedras, né? Para que vença os obstáculos e conquiste toda a região de Argobe, né? Hebraico, pedregoso ou montão de pedra, para que seja uma bênção para a sua família e para todos. Gênesis 12, 2, como disse Deus a Abraão para ele ser uma bênção, né? Então é o que o ser humano deve ser nesta vida, uma bênção para outros, né? Aliás, é isso que diz a Bíblia, os 2 grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver, né? É o que se diz, né? 2, seja utilizado por nosso Senhor Jesus a luz do mundo que liberta, para que conquiste pessoas que estão debaixo do jugo opressor de Satanás. E 3, imite a fé de Jair, que foi iluminado por Deus para ser um pai exemplar que serviu de modelo para seu filho Elanã, que em hebraico significa Deus é bondoso, que matou o gigante que era irmão de Golias. E 4, siga o exemplo de Jair, o pai ancestral de Mardoqueu, que foi iluminado por Deus para se tornar uma bênção para os seus descendentes. 5, evite, primeiro, se preocupar mais com a prosperidade material de sua família do que com o seu bem-estar espiritual. E 2, construir uma base de poder para si mesmo, através dos seus, para que sua vida seja uma bênção para a sua família e para todos. Para que a atual geração e as futuras não abandonem o Senhor. E B, o que foi conquistado com muitas batalhas não seja destruído pelos opressores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Então, é um livrete. Aí, essa mensagem, claro que eu não mencionei aqui todas as referências. Li, é claro, então, mas você pode desfrutar deste livrete aí através do YouTube. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, se ainda não nasceu de novo, olhe que Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Cristão nominal não vai chegar lá não. Jesus disse, aqueles que
naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo e tal. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não os conheço. Veja bem, é sério isso. Então tem que nascer de novo, se arrepender e se converter. Não adianta dizer, eu sou isso, sou aquilo, por tradição, meu bisavô, meu avô, meu pai, e eu hoje sou... Nada disso, você tem que nascer de novo. A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem nasce de novo não anda enganando, não anda roubando, não anda matando, não anda enganando o seu próximo, não. Quem nasce de novo ama o seu próximo, trabalha pelo bem do seu próximo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.